Fala, meus queridos! Tô aqui iniciando essa parada aqui porque eu tô muito doido aqui, tá ligado? Eu ainda tô aqui me organizando pra tentar aumentar a frequência dos vídeos e eu tô aqui, né, atrás de editores pra me ajudar, tá ligado? E como o YouTube ainda não me paga, eu só tava olhando as coisinhas aqui e tentando formular uma rotina pra que eu consiga postar no mínimo 2 vídeos por semana. E olha, eu consegui formular essa rotina, viu? Agora só resta o YouTube começar a me pagar e eu conseguir postar mais vídeos. É isso. Então, bora pra continuação dessa história linda. No capítulo anterior, o prota acaba de acordar e a sua primeira vista é aquela marreta do Hans vindo em direção da sua cabeça. Felizmente, nosso prota consegue se esquivar com maestria e rapidamente fica em posição de guarda. O desgramado do Hans fica incrédulo, percebendo que o prota acabou de desviar do seu golpe. E então começa a emergir aquela aura assustadora do nosso prota. O seu olhar de psico furioso em direção ao desgramado. O Hans já fica tremendo na base e fica pedindo desculpa pro prota. E a única coisa que passa na cabeça do nosso herói é como assim um desgramado como esse tá simplesmente tentando usar as desculpas pra tentar se safar dessa ocasião. Enquanto o prota vai xingando o Hans em sua mente, ele dá um pinote pra frente pra dar uma investida com muita força na cara do desgramado. E rapidamente o prota dá uma escudada na cara do Hans. E em consequência a isso, o desgramado cospe muito ketchup. Logo depois, quando o desgramado recobre o seu equilíbrio, ele simplesmente tenta falar com o prota e menciona que ele pode se explicar sobre essa situação. E nesse momento percebemos que o protinha tem um dilema muito peculiar. Da sua perspectiva, se o inimigo não cair com o primeiro golpe, é só tacar-lhe outra porretada. E rapidamente o prota prossegue no seu combo. E a escudada foi desgramada na cara do Hans. O desgramado cai longe, todo escapengado. E rapidamente ele tenta se levantar, todo escapengado. Mas então, quando o ordinário tenta se virar, ele olha pro prota, todo psicodélico, completamente sedento de vingança. E a única coisa que ele consegue fazer com um monstro desse na sua frente é tentar pedir desculpas. Ele fica implorando pro prota perdoar ele e fala que ele só tava tentando espantar uma mosca na testa dele. Que é brincadeira, ele não falou isso não. E então, o prota pergunta todo ameaçador por que ele fez isso. O miserinha rapidamente começa a se explicar e ele fala que é por causa das suas pedras mágicas. Ele segue explicando que iria apenas nocautear o prota e depois ia surrupiar ele. O prota fica analisando a situação e ele sabe muito bem que ele queria era aniquilá-lo e não apenas nocautear. Mas uma coisa não faz sentido pro nosso herói. Tudo isso por causa de pedras mágicas. No momento seguinte, mais uma vez, o Hans fica implorando e chorando a míngua pro prota. Fica mencionando que tudo o que ele falou foi verdade e que também ele iria pegar o seu escudo e depois ia vender, já que é uma grana bem alta vender um escudo de um bárbaro. O nosso herói fala um pouco descontraído, perguntando se era apenas isso. E o cabrinha já fica um pouco feliz, pensando que o prota ia deixar ele se safar disso. Essa situação na perspectiva do prota não tá nada fazendo sentido. E o seu instinto diz pra ele que esse desgramado ainda tá escondendo alguma coisa. E rapidamente ele dá um bicudão na cara do cara. E meu querido, olha o tamanho do pé do prota, é maior que a cara do cara, velho. Nesse momento o nosso herói dá um checkmate no desgramado traidor, falando pra ele que essa é sua última oportunidade de dizer a verdade. O nosso herói segue pensando que aniquilar outro explorador é um crime em Dungeon Stone, e é por isso que ele tem certeza que alguma coisa está errada. E rapidamente o desgramado do Hans começa a falar. Ele menciona que queria o seu coração. Que isso, rapaz? O cara ficou apaixonado pelo prota. O bigorna fica incrédulo, e o Hans começa a se explicar. Ele menciona que os corações de bárbaro estão valendo uma grana preta em Lapidônia. Ele segue falando que ele escutou que estão usando como matéria-prima para o material mágico. E nesse momento cai a ficha do nosso herói, e que na perspectiva desse desgramado traidor, o nosso herói não passava de um goblin, uma criatura que ele poderia simplesmente derrotar e lutear os seus restos. No filme seguinte, o Hans pergunta pro prota se por acaso ele vai deixar ele sair agora, já que ele disse toda a verdade. E em resposta a isso, o nosso bárbaro fica lá, só pensando. Mas rapidamente ele abre um sorriso extremamente irônico. Ele simplesmente questiona o Hans. Como assim deixar você ir? O nosso herói segue falando que talvez ele pode até continuar encontrando pessoas
pessoas como ele. Então ele pergunta se ele papocar os caras no morro e ele ficar encurralado como ele está. Será que eles vão ficar choramingando pra deixar ele sair? E então, se isso acontecer, ele deve deixar todos eles saírem livremente? O Hans, com a cara toda amassada, ele fica espravejando pro Bigorna e fica falando que ele não é como esses decrépitos abomináveis. Ele até fala pro nosso herói que ele pode dar tudo que ele tem ali. Até o butico, Mas então, o prota fala que butico de macho dá febre. E então, desce uma escudada no cara. E nesse momento, só passa uma coisa na mente do nosso herói. Ele menciona que só faz um dia desde que ele entrou nesse mundo desse jogo. E o nosso herói simplesmente já aniquilou uma pessoa. O sistema sutilmente aparece, dizendo que o nosso prota conseguiu uma conquista pelo seu primeiro empacotamento de terceiros. E a sua recompensa foi mais um de mentalidade permanentemente. E como eu disse, isso parece pouco, mas é bastante, viu? No segundo dia, o nosso herói tava muito bem de vida. Ele já tava todo tunadaço, agora com a marreta desgramada e com umas ombreiras todas estilosas. Até calçado o Protinha tava, meus queridos. O nosso herói menciona que ele saiu da sua vida primitiva e agora, se ele estiver com sede, ele simplesmente pode tomar água no seu cantil. E se por acaso ele se perder, ele pode facilmente se localizar com a sua bússola e também ter noção do tempo com seu relógio. O Hans foi tão caridoso que o prota ainda conseguiu uma porção e alguns utensílios de cura mais primitivos. O nosso bárbaro segue se questionando e ele acha essa situação completamente irônica, já que ele simplesmente aniquilou uma pessoa e agora ele simplesmente é capaz de viver como uma. Esses são os atributos do nosso herói. Eu não vou ficar falando muita coisa e então, se quiser, dá uma pausada aí, meu chapa. Mas você pode confiar em mim. Se o prota tiver alguma habilidade apelona, eu vou explicar pra vocês. Valeu, bora lá. O tempo foi se passando e o prota foi descendo a marretada nos goblins. E ele precisava apenas de uma porretada bem segura que o goblin ia sucumbir. O pratinha segue falando que no mesmo dia, os goblinzinhos começaram a aparecer em grupos de 2. E também, ele conseguiu incrementar o seu combate com a sua arma nova. E o seu progresso estava indo tudo a mil maravilhas. E ele conseguia esmagar os goblins completamente. Só que o grande problema é que o prota tá morrendo de sono. Ele menciona que depois do incidente com o Hans, ele não conseguiu dormir mais do que 10 minutos. Então ele simplesmente continuou caçando goblins. Mas uma coisa é certa, o prota precisa dormir. No filme seguinte, o nosso herói fica lá escorado na parede, tentando descansar um pouco. Mas então, rapidamente o prota percebe na sua frente mais 2 goblins vindo se esgueirando à sua presença. Ele fica muito furioso, já que nem se passaram 10 minutos e os desgramados dos goblins já começam a aparecer. O tempo mais uma vez se passa e o pratinha fica achando que ele já cuidou de todos os goblins que estavam nessa região. E no momento que o nosso herói prega seus olhos por poucos momentos, a sua próxima visão é de um goblin completamente psicótico, com a sua adaga fincada no seu peitoral fibrado. E o nosso bárbaro ficou apavorado, já que simplesmente ele nem sentiu a facada. Rapidamente, com um único golpe, o pratinha consegue neutralizar o primeiro goblin. Ei, João, tu tá bem aí, doido? Você é o próximo. Para, minha Nossa Senhora! O pratinha, percebendo que o goblin saiu correndo adoidado, e o nosso prota tá tão cansado que ele nem tem força de perseguir o desgramado do goblin. E o seu ferimento que ele acabou de receber, ele menciona se fosse um pouco mais pra baixo, certamente ele teria rido de Vasco. E depois desse ocorrido, o pratinha percebeu que realmente ele precisa de um companheiro de noite. Ou será que era noturno? Eu esqueci alguma coisa aqui, cara. No momento que o pratinha joga um pouco da poção de mana em sua ferida, ele sente uma dor grosseante. E ele menciona que essa dor que ele tá sentindo por seu ferimento começar a se curar dói muito mais do que a própria facada que ele recebeu. E isso pra ele não tem o menor sentido. E mais uma vez, o pratinha sai explorando. E a sua missão agora é encontrar outro companheiro noturno. E uma curiosidade que o manhwa nos mostra é que se passaram 14 horas desde o momento que o prota aniquilou o Hans. Ou seja, ele tá muito tempo sem dormir. O pratinha sabe muito bem que ele não pode confiar em qualquer pessoa, ainda mais agora que ele descobriu o valor que o seu coração tem. E a missão é muito simples, ele só precisa encontrar outro bárbaro. E senhores, o prota agora todo armadurado e bem trajado, ele tá parecendo aquele Zé Droguinha de Pop 100, tá chovendo novinha pra ele. Só que na realidade são as propostas de companheiros noturnos. E a única coisa que passa na mente do prota é que se tratam de humanos. Ele nem precisa se esforçar. Rapidamente aparecem outros grupos de humanos, todos eles querendo tirar uma casquinha do prota, pra assim conseguirem dormir com mais
mais segurança. E na sua última proposta de companheiro noturno, o Prota menciona que ele só se une com bárbaros. O Cabrinha, percebendo que o Prota estava atrás de bárbaro, ele fala que vai ser bem difícil ele encontrar algum por ali. E o Protinha pergunta do porquê isso é uma tarefa difícil. E o Cabrinha responde o Prota, mencionando que os bárbaros são bem porra louca. Eles simplesmente, depois que completam a sua cerimônia de maioridade, rapidamente eles sobem de andar. E de 100 pessoas que andam por ali, são apenas 1 ou 2 bárbaros que aparecem no primeiro andar. E o Protinha fica pensando que realmente, levando em consideração o treinamento dos bárbaros e o seu porte físico, realmente é raro que ele ainda esteja no primeiro piso. E quando os Cabrinhas se despede do Prota e deseja boa sorte no encontro dele, o Protinha fica pensando se ele deveria desistir de encontrar alguém como ele. E no momento que nosso Prota estava prestes a aceitar a sua realidade, ele mais uma vez segue andando. E então ele avista uma fadinha. Bom, não tá toda cheia de saúde, mas tem uma boa dianteira. Se é que você me entende, é piada, desgraça. Enquanto o Prota observa a fadinha, na sua mente só passa uma coisa, que ele encontrou seu companheiro. O Protinha todo bronco questiona a fada e fica perguntando se ela por acaso tá sozinha. A novinha fica toda arisca e rapidamente pega o seu arco. E parece que ela tá um pouco judiada, viu, cara? Aparentemente passou por maus bocados a coitadinha. O Protinha também percebe que ela tá bem alerta, mas ele releva a situação, que qualquer pessoa ficaria assustado com um bárbaro de 3 metros de altura. 3 metros é demais, né, cara? Sei lá qual é o tamanho desse cara. E na sua visão, parece que a elfa foi ferida no seu abdômen. E estranhamente, parece que essa ferida não foi feita por um goblin. O Protinha rapidamente pergunta se por acaso ela foi ferida por um humano. A elfa rapidamente se levanta e a aura do ambiente fica completamente silenciosa. Mas no filme seguinte, a fadinha cai de joelhos e fica pedindo perdão pro Prota, chamando ele de senhor. O Prota fica completamente incrédulo e sem entender o que tá acontecendo. A fadinha segue implorando pro Prota pra ele deixar ela livre apenas essa vez, e só essa vez. Ela segue falando que tem um irmão pra cuidar quando chegar em casa. E a reação do nosso herói é a melhor. Ele fica com essa cara de pamonha e ele não consegue entender como assim uma fada tá nessa situação lamentável. Nas lembranças do nosso herói, ele sabe muito bem que as fadas no jogo, elas falam friamente e também elas se baseiam em suas aparências. O Prota pensava que as fadas eram as belezas frias. Agora eu fiquei imaginando se o Prota escolhesse uma fada e ele fosse um personagem feminino. Será que ele ia ser uma mulher capaz nesse jogo? Eu acho que eu tô pensando demais. Pode dar a volta pra história. Logo em seguida, o Protinha se abaixa calmamente. E a única coisa que ele quer resolver é esse mal entendido que ficou no ambiente. E a sua estratégia é dar um sorriso cativante pra ela se acalmar e ficar de boa. E então, o nosso herói abre o seu sorriso e fala pra fadinha não se preocupar. Mas na realidade, na perspectiva da fada, esse sorriso do Prota é completamente demoníaco. Enquanto ele tá rindo com essa cara de doido, ela fica falando pra fada que ele não tem interesse em aniquilar ela. E na mente da coitada, ela sabe que ele tá mentindo. A fadinha toda chorosa começa a falar com o Prota. E ela menciona que sabe que ele é um bárbaro, mas ela pergunta se ele realmente precisa fazer isso. E mais uma vez ela implora, só dessa vez pra ele deixar ela ir. Em resposta a isso, o nosso bárbaro fica indignado e se questiona o que carambolas os bárbaros fazem nesse mundo pra ser tratados desse jeito. O Protinha, que na sua mente ele só tem sido um cara legal, ele fica pensando consigo mesmo e se questionando do porquê essa fada tá tão assustada, já que ele só tá apenas falando com ela. E o Protinha, já sem paciência, ele cata umas ervas e uns band-aid da sua mochila e joga logo em cima da fada. A coitadinha recebe, mas fica completamente sem entender. A elfinha olha os itens de cura na sua mão e ela consegue identificar a erva de saúde na sua mão. E o Protinha é tão pilantra que ele nem sabia que essa erva era realmente de cura. E o Protinha menciona que ele utilizou a opção correta por ter se curado com a poção de cura, já que ele não sabia de que diacho de mato saiu essa erva, e poderia muito bem ser um veneno. Logo em seguida, a elfinha tava toda tímida, perguntando pro nosso herói do porquê ele tá dando essas coisas pra ela. E o Protinha friamente responde ela, perguntando se ele precisa de alguma razão pra ajudar ela. Mas sabemos que o Prota realmente tá com segundas intenções, não com essa segunda que você tá pensando, seu desgramado. Logo em seguida, o Prota fala que ele vai proteger a fada, e é melhor ela se tratar de curar rapidamente. O Protinha pensa que ele quer essa fada
fada como sua companheira noturna. E ele sabe muito bem que ele tá sendo um lixo por fazer isso com ela. Mas rapidamente ele releva a situação, já que isso também vai ser benéfico pra fada, já que essa ferida em seu abdômen, somado com as olheiras de não ter dormido e, acima de tudo, a sua aparência angelical e completamente sedutora, ela certamente ia ser presa fácil em Dungeonstone. O tempo se passa e a fadinha já tá de boa, e já tá com as fitas do Rek na sua barriga. E nesse momento o Prota se apresenta como Bigila, o filho do Tadala Fila. E o nome da fadinha é Erven. No momento que eles começam a conversar, o Pratinha logo pergunta do porquê ela tem tanto medo dele. E a coitadinha rapidamente fala, pelo simples fato dela ser uma fada e ele ser um bárbaro. O Pratinha fica pensando consigo mesmo, questionando do porquê isso tem alguma relação. A fadinha segue falando de uma guerra que teve entre os bárbaros e as fadas. E desde então, as duas raças são inimigas declarados. Na cabeça do nosso herói, é a primeira vez que ele escutou que essas raças tiveram uma briga. E se a sua memória não falha, ele tem quase certeza. E essas duas espécies no jogo se tratavam muito de boa. A coitada da elfinha, ainda toda assustada, ainda segue falando que essa guerra terminou há mais de 10 anos atrás. E certamente ela não tem nada contra os bárbaros. E a coitada segue falando que ela não tem o menor interesse e nem a possibilidade de brigar com o Prota. O Pratinha fica pensando sobre esses 10 anos que se passaram. E uma coisa reluta na sua mente: quanto tempo se passou desde que o jogo começou pra ele? E seguindo essa perspectiva, talvez ele, que era um viciado, não conheça tudo que mudou em Dungeonstone. O Pratinha responde pra fada que ele também não quer problemas com ela. E a bichinha fica toda sorridente e sem acreditar. E o nosso herói, sem perder tempo, já manda a proposta pra fada, se por acaso ela quer se tornar a companheira noturna dele. A fadinha fica um pouco pensativa na situação e ela segue falando de uma história que ela escutou, falando que os bárbaros valorizam a sua honra acima de tudo. E então ela já manda a braba pro nosso Prota, se por acaso ele poderia jurar pela sua honra de guerreiro que ele não fará nada com ela. E ela menciona que também vai jurar em nome do seu clã. E mais uma vez, na perspectiva do Prota, essas coisas não valem de nada, já que nem bárbaro ele é. No filme seguinte, o Prota aceita isso, mas ele segue falando que antes disso, ele vai deixar uma coisa claro pra ela. Ele corrige ela que ele não é nenhum senhor. Ela ficava falando isso demais, eu não falei aqui pra vocês. E que também ele é o Bigila, o filho do Tadala Fila. Eu acho que eu vou mudar esse nome, cara. Tá doido. Ele fica pensando que ela não sabe, mas na realidade ele só tem 20 anos. Pelo menos no jogo, né? Porque na vida real ele deveria ter bem uns 50. Momentos se passam e o Pratinha tá lá jurando pela sua honra de guerreiro. E em seguida, a elfinha tá jurando pela honra do seu clã. E no momento que o juramento de não agressão é firmado, o Pratinha fala que ele vai dormir primeiro. E o nosso herói é tão bandido que ele fala que isso é até mais seguro pra ela, pra confiar nele. A elfinha, coitada, nem tem escolhas. Ela até fala que na verdade isso nem faz sentido pra ela, mas já que ele insiste, né, ela vai aceitar de qualquer jeito. No filme seguinte, o Pratinha libera o seu relógio pra ela, quer dizer, ele empresta, né? E ainda fala pra ela tomar cuidado, que isso foi muito caro. Isso é verdade, isso custou quase o seu coração. O tempo passa e o Pratinha tá todo confortável na sua cama. E também tá com a sua coberta, todo quentinho. Ela menciona que ele vai fingir que tá dormindo pelo menos por 10 minutos, só pra ele ficar um pouco mais tranquilo. Mas no momento que ele prega os seus olhos, a elfinha já acorda ele. E não porque apareceu um inimigo, e sim porque esses poucos minutos foram 2 horas de relógio. O Prota fica incrédulo pela velocidade que ele dormiu. E enquanto ele vai limpando a baba da sua boca, ele segue pensando que esse deve ser o poder de uma mochila e uma coberta. Ele até segue pensando, se o Hans tivesse emprestado essa mochila pra ele, certamente ele não ia conseguir se esquivar do seu ataque surpresa. E seguindo essa linha de raciocínio, o Prota já empresta os seus utensílios de dormir. E a elfinha fica toda coradinha, tchê. Ela agradece o nosso Prota e já papoca no sono. O Pratinha fica pensando que ela nem deitou direito e já dormiu. Ele segue pensando que a coitada deve estar muito cansada e com certeza ela deve ter tido um dia bem duro. E na mente do nosso herói, ele sente como se já tivesse passado 2 semanas, mas na realidade só se passaram 3 dias. Enquanto o tempo vai passando, o Pratinha fica pensando sobre o que aconteceu com seu corpo na vida real. Se talvez ele tenha desaparecido, ou se ainda ele está por lá, e se por acaso alguém sentiu a falta dele e tentou ajudá-lo. E o Prota fica levantando tantas teorias que ele acaba deixando isso pra lá. Pra ele, é melhor ele parar de pensar nessas coisas. A única coisa que vai acontecer é ele ficar deprimido. O nosso herói observa o seu relógio
relógio e só restam 10 minutos até que ele acorde a Elfinha. O Pratinha olha pra sua cara angelical e ele segue pensando que agora ele tá um pouco preocupado. E o grande questionamento é o que ele deve fazer. Ele menciona que uma fada é muito boa em combate. O grande problema se ela virar a sua companheira é que ele terá que repartir os ganhos e isso vai diminuir o lucro potencial. O nosso herói menciona que no terceiro dia, os goblins agora vão sair em grupos elevados, mas ele sabe que sozinho ele consegue tancar facilmente 3 ou 4 goblins. E o nosso herói se encontra em um grande impasse entre segurança para dormir ou maximizar os seus lucros. Enquanto o Prota tá pensando o que ele vai fazer com a fadinha, 2 marmanjos aparecem na sua visão periférica. O cara de cutia lá do final fica cochichando, perguntando pro seu amigo gordinho se por acaso é aquela fada que eles estavam conversando. E o gordo desgramado confirma, e ele conheceu só por causa do arco. Rapidamente os 2 pés de chinelo já vai interrogando o Prota, perguntando qual é a relação que ele tem com aquela fada. O Pratinha rapidamente fala que eles são companheiros noturnos. E o gordinho pé de chinelo acha aquilo muito estranho, ver um bárbaro e uma fada como companheiros noturnos. E então ele desgramadamente pergunta pro Prota quando é que ele vai embora e deixar ela sozinha. E então o Prota todo ameaçador fala que nem vai responder esses desgramados. E o gordinho, que já cagou 3 vezes na sua cueca pela encarada do Prota, só fala que entendeu a situação. Eles rapidamente se viram e dão meia volta. O Pratinha fica pensando e ele compreende que esse desgramado tava atrás da Erwin. Ele fica lá tentando acordar a fadinha e ela fica só naquele molejo, dizendo pro Prota esperar só 5 minutos. Eu nem preciso dizer que o Prota ficou putaço. Logo em seguida o Protinha tenta acordar a fada e só por ele tentar puxar o cobertor, ele percebe muito bem que ela tá fingindo que tá dormindo. E no filme seguinte o Prota levanta a Elfinha no supetão. Ele rapidamente pergunta pra ela do porquê ela tá fingindo que tá dormindo. E a novinha toda coradinha fala que se ela levantasse, certamente ele iria abandonar ela. Ele segue pensando se era com isso que ela tava preocupada. Ele sabe que ele e a Erwin não são tecnicamente aliados, já que eles não passam de companheiros no turno, uma relação que se baseia em um estado de guarda enquanto o outro dorme durante a noite. E assim que a pessoa acorda, o trato entre os dois teriam terminado. O tempo se passa e os dois já estão devidamente armados e preparados. O nosso herói fez uma pergunta retórica, perguntando pra onde acha que foi aqueles 2 caras. E a fadinha rapidamente responde que não aconteceu nada. O Prota, aproveitando a deixa, ele pergunta pra ela como de acho é que eles a conhecem. E então a coitadinha fala que aqueles 2 palhermas provavelmente devem ser do mesmo clã do homem que tentou ferir ela. E ela fala isso é pelos símbolos que estão pendurados nas suas roupas. E foi por isso que ela conseguiu identificar eles. Ela menciona que eles são chamados de União Cristal. O Pratinha fica incrédulo. Ele sabe muito bem que isso não se trata de um pequeno bando, mas sim de um grupo inteiro. Ele até se questiona se deveria cortar laços com a novinha e seguir o seu caminho separado. Mas então ele fica pensando que, igual a ele, ela também possui apenas 20 anos de idade. O Pratinha fala para eles continuarem andando. Enquanto isso, ela vai explicando com mais calma o que foi que aconteceu. A Elfinha pergunta se por acaso o Prota vai ajudar ela ou algo do tipo. Mas o nosso herói rapidamente corta a brisa da fada, falando que ele vai primeiro escutar e depois ele vai decidir o que vai fazer. Rapaz, a Elfinha tá tão agoniada que ela ficou até feliz só por ele ouvir ela. O tempo se passa e a novinha vai falando o que aconteceu com ela. Ela menciona que encontrou o desgramado no seu primeiro dia dentro do labirinto. A novinha simplesmente teve o mesmo azar que o Prota de encontrar um companheiro noturno todo desgraçado. Ela segue falando que sentiu algo estranho vindo no seu corpo e então ela abriu seus olhos. E a sua visão era perturbadora. Aquele desgramado já tinha arriado as suas calças. E no momento que o besta-feira percebeu que a novinha acordou, ele ficou falando coisas depravadas pra ela. A Elfinha segue falando que depois disso ela descobriu só mais tarde que aquele desgramado era gerente do clã que fazia parte dos negócios do primeiro andar. Ela segue falando que deu um jeito de escapar daquela situação, mas as pessoas dessa União Cristal continuaram atacando ela a todo momento, e foi assim que ela ficou ferida. O Pratinha fica meio sem entender e pergunta com mais detalhes o que aconteceu. E é nesse momento que a fadinha fala que essas pessoas aparentemente usam uma pedra de comunicação. E eu tô falando agora com você. Funciona praticamente como um walkie-talkie, e aparentemente essa pedra
quadra de comunicação em um alcance de 300 metros. É bem altinho, viu, cara? O Pratinha fica analisando a situação. Ele percebe as coisas que o inimigo tem e certamente, se ele abandonar a Erwin, com certeza ela vai ser capturada. E nesse momento o Pratinha pergunta pra novinha, e na sua perspectiva, ela não fez nada de errado. Então por que esse membro dessa União Cristal estão perseguindo ela por todo canto? A novinha vai explicando o que foi que aconteceu e ela tá toda nervosinha. Ela menciona que quando ela tava escapando pela sua primeira vez, ela arremessou a faca em direção ao desgramado. E parece que ela cortou num péssimo lugar. É exatamente nesse lugar que você tá pensando. Ela segue falando que ouviu um deles mencionar que parece que essa ferida ficou muito feia e até com porção eles não conseguiram colocar no lugar de volta. E a reação do Prota é a melhor. Ele fica todo incrédulo. E agora o Prota entende muito bem que essa razão é mais que suficiente pra perseguir uma pessoa. Mas eu achei que foi bom pro cara, né? Desgramado, tá perto. No filme seguinte, a Elfinha percebe uma coisa estranha e ela menciona pro Prota que tem alguém seguindo eles. Ela segue falando que esse indivíduo tá mais ou menos a 150 metros deles, uma distância grande o suficiente pra não sentir a presença de ninguém. O Prota analisa a situação e ele julga que a Elfinha não parece estar mentindo. Ela se questiona se essa é a habilidade inata dos elfos. Rapidamente o Protinha fala pra eles apertarem um passo e pergunta pra ela se por acaso tá de boa, já que ela tá ferida, né, cara? A Elfinha, com a expressão um pouco abatida, fala que tá tudo de boa e ela aguenta por mais um pouco. E nesse momento o Protinha fica analisando a situação. Ele percebe que a ferida da novinha abriu, mas mesmo assim ela não reclamou nada e com certeza ela é dura na queda. O nosso herói pergunta qual é a distância deles do inimigo e ela confirma que ainda é 150 metros. O Protinha fica vendo a situação e ele percebe que mesmo ele aumentando a velocidade, a distância entre eles e o inimigo ainda não mudou nada. E ele segue pensando que nesse meio tempo, ele tem certeza que esse perseguidor está informando os outros inimigos a localização deles. E certamente isso vai ficar perigoso. E a única solução para isso é que eles vão ter que eliminar esse desgramado. E nesse momento o Prota fica pensando que se ele aniquilar esse cara, certamente ele não vai poder voltar atrás. E é por isso que ele tem que pensar com cuidado. Qual o risco que ele vai estar assumindo e qual é o benefício que ele vai conseguir. Ele sabe muito bem se ele for tomar uma decisão dessas, ele vai precisar de mais informações com muito mais detalhes. E então o Pratinha pergunta pra Elfinha no que ela é boa de fazer. E em resposta a isso, a novinha vai lá falando que ela é boa em lavar roupa e limpar a casa. Que é isso, cara? Eita, rapaz. Ela só menciona que não cozinha muito bem. O Pratinha fica incrédulo e fala que é no combate. Olha a carinha dela. E nesse momento ela menciona que ela é muito boa em arco. Ela fala também que consegue usar magia espiritual e o seu elemento de afinidade é o fogo. E o Prota, ouvindo essas informações, ele percebe que ela é um exemplo de arqueira e principalmente por ela ter um elemento de fogo, já que é uma habilidade completamente rara. O Pratinha pergunta pra ela se por acaso ela já eliminou uma pessoa e em resposta a isso, com suas mãos tremendo e aflita, ela responde que não, mas ela menciona que consegue fazer isso. E mais uma vez o Prota chama a atenção da Elfinha, perguntando pra ela se ela gostaria de se tornar a sua companheira de jornada. Isso é claro, até eles saírem do labirinto. E a sua proposta é a seguinte: na divisão de lutes, ele vai ficar com 9, enquanto ela vai pegar apenas 1. E ele menciona que ele não vai aceitar reclamações. A novinha rapidamente fala que aceita, e o Prota, sem esperar nada, pergunta qual a distância do seu inimigo. Ela chega a mencionar que chegou aos 100 metros de distância, enquanto o Protinha fica pensando sobre a situação e qual estratégia ele deve seguir para derrotar esse inimigo. Ele avista uma fenda dentro da dungeon, e então rapidamente ele vira o seu percurso para lá e fala para Erwin invocar o seu espírito elemental. E mais uma vez eles vão seguindo a sua trajetória. O Prota reconhece a caverna que ele entrou e ele acha até engraçado essa situação. E nesse momento a novinha fala que o inimigo tá muito mais perto agora e a sua estratégia agora é cancelar a invocação da Elfinha. No momento que a Elfinha cancela o seu espírito, ele já consegue observar a silhueta do inimigo. Ele fica pensando que esses desgramados vieram mesmo não conseguindo enxergar nada naquele local, e parece que eles ainda pararam bem atrás deles. E dado a situação, o Prota menciona que certamente essa pessoa deve ter uma boa técnica de rastreio. E então, nesse momento, o Prota fala bem baixinho pra Elfinha, pra ela disparar um projétil em direção ao inimigo. E sem hesitar, ela puxa o seu arco. E num tiro certeiro,
tiro é balaço na cabeça. A Elfinha fica um pouco apreensiva, mas rapidamente o Prota consola a novinha, falando que ela foi muito bem, já que se ela tivesse hesitado, eles poderiam estar em perigo nesse exato momento. O Protinha chega lá perto do cavalo mago e ele observa a pedra de comunicação de perto. O Protinha vai lá e pega essa pedra. E meus queridos, a mão do Prota é muito grande, cara, tu é doido. E no momento que o Prota vai aproximando mais perto dele, ele começa a ouvir os grunhidos que vão saindo desse aparelho. E parece que o nome do falecido era Serginho. E a pessoa que tá falando com esse tal Serginho, ela interpreta a situação que o Serginho foi de base. Então esse indivíduo começa a falar: todos que estiverem ouvindo essa transmissão, é pra eles se reunirem no distrito dos Goblins. O tempo se passa e o Protinha fica analisando a situação. E ele percebe que esse tal Serginho não é bem o explorador que ele esperava. Até mesmo porque esse desgramado nem tinha itens tão interessantes assim. E tudo que esse desgramado tinha era uma bolsa cheia de cristais mágicos, 2 adagas e também uma porção do seu cinto. Já as roupas que esse desgramado estava usando serviu como uma luva na Elfinha, embora ela tenha mencionado que ficou estranho nela. O Protinha rapidamente fala que ela é muito melhor do que a roupa que ela estava usando antes. O nosso herói percebe que no momento que a Elfinha trocou de roupa, a sua atmosfera também mudou, só que foi no bom sentido. O Protinha pergunta pra Elfinha como é que ele pode utilizar essa pedra de mensagem. E ela toda fofinha, ajeitando o cabelo aqui, vai lá explicando pra ele que deve ter algum tipo de botão para apertar do lado. E no momento que o Prota aperta, mais uma vez ele escuta o Cabrinha falando, mencionando que esse Serginho que estava perseguindo os bárbaros foi derrotado. E também a vadia que eles estavam perseguindo está no distrito dos Goblins. E a recompensa para pegar os dois é de 10.000 ouros. A Barbarazinha, ouvindo aquilo ali, ela fica em pânico e fica desnorteada. Mas já o Prota se levanta calmamente e fala pra Elfinha não se preocupar com essas coisas. Ele já fala pra ela invocar o seu espírito elemental, já que eles vão viajar pela borda. E isso é porque eles vão pro segundo andar do Dungeon Stone. A Elfinha fica um pouco apreensiva e pergunta pro Prota se realmente eles vão pro segundo andar. Rapidamente o Prota confirma que é exatamente isso que ele vai fazer. Ela segue falando pra ele que o primeiro e o segundo andar é completamente diferente e pergunta pro nosso herói se ele já sabe dessas coisas. Em resposta, o Prota fala que ele tá muito ciente. O Prota segue falando que vai ficar tudo bem se eles ficarem perto da entrada, até mesmo porque eles dois são uma boa combinação. A novinha toda coradinha fica sem entender e pergunta pro Bigila do porquê eles são uma boa combinação. E isso é muito simples pro Prota. Um tanque melee e um caçador de dano à distância sempre é uma boa combinação em qualquer jogo. Ele segue pensando que definitivamente, se ele for fazer um grupo com a Erwin, o primeiro andar não ia render nenhum lucro pros dois. Até mesmo porque o Prota ia ficar com a maior parte dos lucros, né? Enquanto ele consegue 9, a coitada só pega 1. A coitada fica toda melindrosa e pergunta pro Prota que é a primeira vez dos dois ali. E por segundo andar de cara, não é uma boa escolha. E pra ela, essa situação é como se ela estivesse indo pro covil de orcs, a fim de evitar os goblins. Mas no filme seguinte, mais uma vez, a pedra mágica começa a falar e fica espravejando com raiva, perguntando como assim esses estúpidos ainda não encontraram os dois. E a voz segue falando se alguém encontrar a elfa, eles terão o direito de desfrutar dela no lugar dos 10.000 ouros. E a Elfinha fica apavorada com isso, mas o Protinha consola a novinha, falando que ele não vai deixar que isso aconteça. E rapidamente outra voz começa a falar, e ele questiona a pessoa que estava dando a recompensa, mencionando se por acaso, se a elfa ficar mexendo demais, ele pode por acaso cortar um braço ou uma perna. E o comandante decrépito desse grupo fala que ele pode fazer o que quiser, só que ele tem que tomar cuidado com a parte que é mais importante dela. E segue questionando seus lacaios, perguntando se eles sabem do que ele tá falando. E a coitada da Elfinha, ouvindo toda essa barbaridade, não tem outra escolha a não ser ir pro segundo andar. E na mente do Protinha, naquela situação, ele até acha que essa informação apareceu em boa hora, já que ele não precisa mais convencer ela. O Prota segue pensando que pra ele sempre gostou de ajudar os necessitados. Só que é claro, quando a ajuda é benéfica pra ele. O Prota pensa, se ele puder ferrar com os lixos desgramados como aqueles caras e tiver a autossatisfação de fazer algo bom, isso seria melhor ainda, já que pra ele não faz sentido não ajudar a Elfinha. A Elfinha mais uma vez chama o Prota de senhor e pergunta pra ele se por acaso ele sabe o caminho pra chegar
chegar no segundo andar. O Prota menciona que ele não sabe exatamente onde fica o local, mas se eles continuarem seguindo pro norte, eventualmente eles vão chegar no segundo andar. O Prota menciona que o Dungeon Stone é feito de um jeito que se a pessoa continuar seguindo a escuridão, ele vai chegar em um portal, já que a escuridão representa o caminho que leva para o andar superior. No filme seguinte, a Elfinha manda o Prota parar, e isso é porque tem uma armadilha de Goblin na sua frente. O nosso herói acha estranho aparecer uma armadilha apenas agora, e nesse momento cai a ficha do Prota, já que aparentemente os Goblins não aparecem com frequência de dia, e nesse momento o Prota fica incrédulo, já que ele foi muito azarado. Em paralelo a isso, a Elfinha fica lá chamando o Prota de idoso e fala para ele descansar um pouco, já que ela vai cuidar disso facilmente. E no momento que a Elfinha ia desarmar a armadilha, o Prota menciona para ela não usar o seu espírito de fogo, já que ela precisa poupar energia também. E a coitadinha toda sem graça só aceita, né? E no momento que a Elfinha toda tristonha ia desarmar a armadilha, aparece 2 Goblins com a emboscada. Mas a Elfinha já estava esperando por isso e se esquiva facilmente do primeiro, papocando assim um projétil direto no corpo do elfo. Quer dizer, do Goblin. Eu falei errado aqui. O segundo vem com tudo em cima da elfa, mas facilmente ela consegue se esquivar. E num tiro certeiro, o Goblin é empacotado. No filme seguinte, a Aura fica completamente séria e a Elfinha toda berés. Ela se vira pro Prota toda fofinha e pergunta pra ele como foi que ela se saiu. O nosso herói menciona que ela foi muito bem e que não há dúvidas que certamente ela é uma elfa. E ao julgar pela sua habilidade com arco, rapaz, ela é boazuda. Mas na realidade, o Prota fica pensando que realmente ela é mais habilidosa do que ele pensou. A Elfinha já vai dando as 2 pedras mágicas que ela acabou de pegar dos Goblins. E mais uma vez, ela segue falando o plano de pirâmide do Prota, que ele vai ficar com 9, enquanto ela vai ficar com apenas 1. E a Elfinha toda radiante segue falando pro Prota uma história do seu irmão caçula, que ele vive pedindo um presente pra ela. Ela fala toda fofinha, se os dois continuarem progredindo assim, certamente ela vai ganhar um pouco de dinheiro também. O nosso herói fica pensando se por acaso ela tá insultando ele ou algo do tipo. E sem demorar muito, a pedrinha começa a falar mais uma vez, mencionando que a recompensa foi aumentada para 20.000 pedras de ouro. Isso sendo viva ou empacotada, senhores. O Prota fala para ela se acalmar, já que não vai ter ninguém procurando ela na escuridão da caverna Goblin. Outras vozes começam a aparecer na pedra walkie-talkie, enquanto um fala que vai caçar lobos de jubas de navalha, outros estão procurando um companheiro para caçar. E é desse jeito que o Pratinha tenta consolar a Elfinha, mostrando que não é todo mundo que tá caçando ela. Que consolante. O Pratinha tem um senso de azarado, e eu tenho isso também. Basicamente, quando tudo tá indo muito bem, eu já fico com aquela neura. Alguma merda vai acontecer, porque eu sou azarado. E é exatamente o que o Prota tá falando. E é por isso que ele já fica apreensivo. E é feito e dito. No momento seguinte aparece um monte de ghouls. O Pratinha pensa consigo mesmo, e ele acha muito estranho aparecer ghouls por lá. O nosso herói até entende que no primeiro andar, dependendo da direção que a pessoa escolher, ele vai encontrar monstros diferentes. Mas aparecer ghouls por ali é muito estranho, já que eles ficam no completo oposto. O Pratinha fica pensando se por acaso eles se perderam e acabaram indo longe demais em uma extremidade. E em paralelo a isso, a Elfinha só fica perguntando se por acaso eles vão lutar com eles. E nesse momento, o Pratinha explica uma coisa no sistema de Dungeon Stone. Basicamente, a pessoa é recompensada apenas na primeira vez que ela derrota um monstro de espécie diferente. E isso só vale no XP, já que eles podem farmar itens adoidado. E então, o Pratinha já vai falando que eles vão lutar juntos. E essa é uma boa oportunidade dos dois ficarem mais entrosados na batalha. E então, o Pratinha vai tomando a frente da situação, enquanto a Elfinha vai dando cobertura à distância. No momento que as criaturas percebem a presença do Prota, eles já começam a dar grunhidos e ir em cima do nosso herói. Mas felizmente, o nosso Prota consegue lidar com isso muito bem. E quando ele já derruba uma criatura, ele já vai correndo em direção a outra. E é uma marretada segura, cara. O Prota menciona que os ghouls são mais fortes e mais rápidos do que os goblins. Mas mesmo assim, eles não passam de monstro de rank 9. E é por isso que os seus padrões são muito simples. E no momento que uma das criaturas ia pegar o Prota por trás, a Elfinha dá um lá ele muito seguro. A panada foi direto no coco. E depois dessa batalha mamão com açúcar, De acordo com o Prota, cada um conseguiram mais um de XP. O Prota menciona que eles continuaram em direção ao norte, até que eventualmente eles chegaram no seu terceiro dia de masmorra. A Elfinha observa uma coisa estranha no chão, e ela menciona que é ketchup. E parece também que ela achou um pedaço de pão no chão. Enquanto ela vai levantando teorias do que pode ser esse rastro de ketchup
ketchup com pão. O Protinha só fica na dele, já que ele sabe muito bem o que foi que aconteceu. Ele fica até não querendo acreditar, mas ali está a armadilha que ele caiu no início do jogo. E definitivamente, o primeiro lugar que ele pisou assim que ele entrou no labirinto foi a droga de uma armadilha. E logo ali atrás era precisamente o portal para o segundo andar. Ele fica pensando em tudo que ele passou, em todo o sofrimento que ele teve que aguentar e também pela humilhação do seu ego. O Prota fica tão furioso que ele dá uma marretada no chão e a Elfinha fica toda com medo, até pede desculpa pro Prota por qualquer coisa que ela deva ter feito ou sei lá. O Prota segue pensando que o portal estava a menos de 10 metros do ponto de partida que ele tinha iniciado. Ele segue pensando se ele tivesse ido apenas na outra direção, ele poderia estar muito melhor. E ele se questiona na molecagem o quão sortudo ele é. E então ele fica espravejando pra todo mundo ouvir. E a Elfinha fica lá toda chorosa, ainda chamando ele de senhor. Ela fica mencionando se ela tiver feito alguma coisa de errado com ele, mas o Prota já corta a novinha, falando que não é por causa dela, e certamente nunca que vai ser a culpa dela. E nesse momento ela fica analisando a situação, do ketchup e do pão que ela achou, da sandalinha que tava na armadilha, e a expressão que o Prota tava fazendo quando tava encontrando. E então ela começa a falar pro nosso herói que ele deve ter tido passado por muita coisa. E o Protinha, observando aquilo, ele fica incrédulo, já que a Elfinha aparentemente entendeu muito bem o que passou com ele. E então ela segue falando que tem certeza que o companheiro do Prota foi pro céu. E ela fica pensando que o Prota deve ter perdido um precioso companheiro nesse local. O Prota só deixa quieta a situação. E então eles vão pro segundo andar. A Elfinha fala que ainda tá com um pouco de medo, mas ela menciona que não acha que vai ser empacotada, já que vai estar sempre do lado do Prota. E nesse momento, os dois atravessam o portal pro segundo andar. No filme seguinte, o Protinha e a Elfinha tá literalmente caindo pro segundo andar. E diferente da Elfa, que tem toda a destreza e cai de pezinho bem bonitinho, o Prota, que é um brutamonte, se papoca no chão, ainda solta um ketchup. O Protinha segue pensando, e ele tinha muitas teorias no que ele ia sentir no momento que ele passasse pelo portal. E de acordo com ele, parece que ele foi mastigado e cuspido por um sapo gigante. E a Elfinha também parece muito surpresa, já que suas amigas não falaram nada de um portal que você caía de cima para baixo. Logo em seguida, o Protinha já se prepara para explorar a área. E de acordo com a experiência de jogo que ele possui, ele acredita que ali é a área norte, onde fica a floresta dos Goblins. Mas é claro que ele ainda dá um pouco estranhando o local. A situação do Prota tá muito bem, já que com a luz das estrelas no céu, ele consegue observar relativamente bem na floresta. E também, o portal tá logo atrás dele. E se acontecer qualquer coisa, ele pode facilmente voltar pro primeiro andar. E de acordo com o nosso herói, aparentemente não tem nenhum inimigo dentro de um raio de 50 metros. Na perspectiva da Elfinha, ela encara a situação com muita estranheza, já que ela nunca ouviu falar sobre o segundo andar ser uma floresta. E como o nosso Prota entende das coisas, ele vai logo explicando pra Elfinha que na realidade existem 4 tipos de portais no primeiro andar, e cada um leva para uma região diferente em Dungeonstone. No norte, você vai parar na floresta dos Goblins. Já no leste, você vai se deparar com o Covil das Bestas. E se você for em direção ao oeste, você se encontrará na Terra dos Mortos, recheadas de ghouls. E o seu caminho vai ser fácil se você for pelo sul, já que lá você vai encontrar a Montanha Rochosa Escura. E vendo a explicação do Prota, a Elfinha também lembra de uma coisa que ela ouviu. E aparentemente, se a pessoa ir para qualquer direção no segundo andar, a pessoa eventualmente vai se deparar com um portal que vai levar para o terceiro andar. E ela toda fofinha pergunta pro Prota se por acaso ela tá correta. O Protinha confirma e rapidamente a Elfinha pergunta o que eles vão fazer exatamente agora. E a missão é basicamente sobreviver na região, já que as pessoas precisam sobreviver 168 horas no primeiro andar e 240 se for no segundo. E quando esse tempo acaba, o labirinto simplesmente expulsa todos os exploradores de volta para a cidade de Lapidônia. E o Protinha segue falando que certamente a União Cristal não vai procurar eles no segundo andar, já que eles mal conseguem trabalhar juntos. E a estratégia deles é muito simples, eles vão esperar lá até que o tempo acabe. Ou seja, quando as 168 horas do primeiro andar acabar, eles vão dar um pulinho no primeiro andar, e então vão voltar para a cidade de Lapidônia. E
como o Protinha quer farmar, ele fala que eles vão explorar um pouco a região. E o Cabo é tão desgramado que ele manda a Elfinha ir na frente. A Elfinha andando pela floresta, ela acha o ambiente muito nostálgico, já que o ambiente faz ela lembrar do santuário das fadas. O Protinha só fica na dele, deixando ela tagarelar só. No filme seguinte, a Elfinha detecta uma armadilha com as suas habilidades aguçadas de detecção. E ela fala pro Protinha seguir cuidadosamente os seus passos para evitar as armadilhas. Logo em seguida, ela vai apontando outros lugares que também têm armadilhas. E o Protinha fica boquiaberto, já que ele não consegue detectar nada. E logo em seguida, para provar, a Elfa joga uma pedra para desarmar a armadilha. A Elfinha fica toda cheia de si e fica perguntando pro Prota o que ele acha das suas habilidades. O Protinha, no seu pensamento, ele acha isso fantástico. E para ele, com certeza, é uma ótima vantagem ter uma Elfa no seu grupo. Mas como o Protinha é desgramado, ele simplesmente fala que o trabalho dela sempre foi encontrar armadilhas. E ele segue falando para ela não ficar tão animada com pequenas coisas, já que ela é uma exploradora completa. E a Elfinha, observando as coisas que o Prota tá falando dela, ela fica cada vez mais gamada no nosso herói. E ainda dá um sorrisinho de canto de boca. Que isso, rapaz, tá gamada no nosso Prota. Ela fica se achando pelo Prota ter falado que ela é uma exploradora completa. Mas é claro que o Prota falou isso propositalmente, já que na sua mente ele fala que é muito fácil manipular, coitada. A Erwin segue dizendo que as coisas parecem estar muito errada, já que tem muitas armadilhas e aparentemente ela não conseguiu detectar nenhum Goblin. E então o Protinha segue pensando. Ele menciona que diferente do primeiro andar, ter uma armadilha numa área não significa que vai ter Goblins por perto, já que aparentemente as armadilhas são um recurso do próprio jogo. E é nesse momento que percebemos que o jogo é muito desgramado. Como é que o bicho bota armadilha do nada, tchê? E feito isso, o Protinha mais uma vez manda a Elfinha rir na sua frente, e também para ela cessar o papo e ficar de bico calado, já que eles não sabem o que pode acontecer em seguida. Outra característica desse local é que os Goblins andam em grupos de 12, e algumas vezes pode ter Goblins guerreiros ou arqueiros. E esses Goblins com profissões, eles são conhecidos como Goblins mutantes. E aparentemente tem uns Goblins mutantes de nível bem alto. Mas o Protinha segue pensando que isso é uma coisa que eles não precisam se preocupar, já que eles planejam ficar perto do portal. O nosso herói segue falando pra Elfinha para eles desarmarem a maioria das armadilhas ao redor do portal, e assim aumentar a área de busca dos dois. Ele segue falando se por acaso eles entrarem em uma situação perigosa, eles vão imediatamente correr pro primeiro andar, e isso é a lei máxima. E então a estratégia foi posta em prática. Primeiro, eles desarmaram as armadilhas, e a gente sabe muito bem que essas armadilhas são bem perigosas, principalmente se a pessoa estiver fugindo de algo perigoso. E quando a Elfinha terminou de desarmar a maioria das armadilhas, ela ficou com o ego completamente inflado, até mesmo porque o Protinha estava botando muita pilha, dizendo que ela era uma verdadeira exploradora. Mas no filme seguinte, a Evelyn percebe uma coisa, e aparentemente é um grupo de Goblins. O Protinha pergunta bem baixinho pra ela quantos Goblins são. A Elfinha fala que não tem certeza, mas certamente é muito mais do que 10. E aparentemente eles estão em cerca de 50 metros de distância. E ela segue falando bem baixinho pro Prota, que aparentemente eles ainda não perceberam os dois. E ela segue perguntando pro Prota o que eles vão fazer agora. Rapidamente o Prota fala que eles vão lutar. E também ele questiona a Elfinha sobre o quão perto eles conseguem chegar do grupo sem ser notados. Em resposta a isso, a Irving fala que ela sozinha consegue chegar perto deles um máximo de 30 metros. E levando essa informação em consideração, o Protinha fala pra ela seguir o plano dos dois. E assim, o tempo se passa. O Prota observando a destreza da Irving e principalmente o silêncio que ela faz mesmo mexendo nas gramas. Ele acha tudo aquilo muito espetacular. E pra ele, certamente essas são as verdadeiras características de um elfo. A Elfinha de longe consegue observar o grupo de Goblins e logo em seguida ela acena pro nosso Prota. No filme seguinte, ela engata sua flecha e dispara o seu primeiro projétil, iniciando assim um confronto imediato. O Prota não consegue identificar se ela conseguiu acertar um Goblin, simplesmente por estar muito longe dele conseguir detectar alguma coisa. Mas no momento que ele alcança a Elfinha, ele já segue falando pra ela ficar atrás dele. E então, a porradaria começa. O
Prota já percebe que o segundo andar é muito diferente do primeiro. E a primeira coisa que muda é a quantidade de goblins que são spawnados. E mesmo sendo goblins, pro nosso herói, a situação é muito intimidadora. O mais assustador que apareceu no meio desses goblins é um goblin guerreiro mutante. E pra ser sincero, eu não sei qual a diferença. Parece que ele só tá com a espada. Mas a reação do Prota em ver aquilo é muito diferente do que ele já sentiu antes, já que ele não consegue ter medo algum. E em vez dele sentir qualquer hesitação, o seu coração de guerreiro começa a pulsar muito forte. E todos os seus instintos dizem para ele destruir qualquer ser imundo na sua frente. E rapidamente ele detona a cabeça do primeiro goblin. E em seguida, ele já nocauteia o goblin da sua esquerda com seu escudo. E rapidamente engata um combo com a sua marreta com a sua mão direita. E finaliza o próximo goblin com um ataque extremamente poderoso. Mas por ser muitas criaturas, uma delas quase consegue acertar a garganta do nosso herói. Mas felizmente, ele consegue se esquivar. E o campo de batalha é tão frenético que ele nem consegue parar para pensar direito. E então, chovem mais 2 goblins na retaguarda do nosso herói. Sem contar nos outros que estão na sua frente. Ele segue pensando que certamente nessa batalha ele iria sair com alguns ferimentos, mas só se ele tivesse sozinho nessa batalha, já que a elfinha Snipeira tá lá para ajudar o nosso Prota. E feito isso, o Protinha já se prepara para finalizar essa batalha de uma vez por todas. No filme seguinte, o Prota já conseguiu mais 1 de XP, e isso foi porque eles conseguiram derrotar o guerreiro Goblin. E além dos 1 de XP, eles também ganharam 11 cristais. O nosso herói, observando a sua recompensa, ele fica muito emocionado, já que no primeiro andar, ele levou o dia inteiro para conseguir juntar 44 cristais. O Protinha estava analisando a situação e para ele queria muito pegar a armadura do guerreiro Goblin, mas é uma pena que desaparece também. No filme seguinte, o Protinha já vai entregando a parte para a elfinha e ela fica muito emocionada, já que ela conseguiu 2 cristais, que coitada. E feito isso, eles continuam a sua exploração. E a nova missão do Prota é farmar ao máximo esses 4 dias que restam em Dungeon Stone. O nosso herói segue falando que assim que eles começaram a explorar num raio de 3 km, vários grupos de goblins começaram a aparecer a cada 5 minutos. E dessa vez apareceu um goblin arqueiro. Logo em seguida, a elfinha percebe que um dos arqueiros está começando a desaparecer. E em resposta a isso, o Protinha grita espravejando que é uma espécie de magia de furtividade e fala para ela se concentrar na batalha. O nosso herói menciona que a batalha ficou bem mais difícil por causa do goblin arqueiro, mas ele tá muito confiante e certamente ele não vai perder por essa besteirinha. E no meio dessa batalha, o Prota, com esse corpo astronômico de bárbaro, a única coisa que ele precisa fazer é se concentrar. No momento que o Goblin atira uma flecha no nosso herói, ele facilmente consegue se esquivar. E no momento que ele consegue identificar a localização do Goblin arqueiro, ele vai com tudo em cima do desgramado. O coitado fica até sem reação. E a panada é segura. E mais uma vez, o nosso herói conseguiu mais 1 de XP. O tempo se passa e o nosso herói e a elfinha decidem dar uma pausa. A novinha parece estar muito cansada e ela não vê a hora de voltar para sua casa. O Protinha, que é um bom cavaleiro, ele já fala pra elfinha, se ela quiser dormir primeiro, ela já pode fazer isso. E a elfinha, que não é nem um pouco burra, já vai pedindo o saco de dormir do Prota. Ficou estranho, né, cara? Que é isso? O tempo se passa e a novinha já tá dormindo. Ela segue pensando que eles ficaram caçando por volta de 15 horas seguidas. E o resultado disso é que eles conseguiram mais recompensa do que jamais imaginariam se estivesse no primeiro andar. E um outro detalhe é que eles começaram a encontrar outros exploradores à medida que eles expandiam a sua área de exploração. E todos eles eram um grupo de 3 ou mais. E algumas vezes ele até tinha outras espécies de outro mundo em seu grupo. Todas as vezes que o nosso herói e a elfinha passava perto desses exploradores, eles ficavam com um cagaço tremendo, já que os exploradores são muito mais assustadores do que os goblins. Enquanto o Protinha olha para a cara angelical da elfinha, ele menciona que a sua preocupação aumentou principalmente por causa que ele tem algo para se preocupar de verdade. Já que o grande problema é que a elfinha é muito bonita. E parece que ela escutou isso, meus queridos. Ela até pergunta pra ele se ele acha que ela é bonita. O Protinha, já sem paciência, já manda ela dormir. E ele fica impressionado, já que ela tava roncando até demais.
O Prota segue pensando que definitivamente ela é um pouco diferente dos outros elfos, já que de todos da espécie dela que ele conheceu, eles não eram nem um pouco parecidos. O tempo se passa e o quarto dia, o quinto e o sexto se passaram também. Até que o sétimo dia chegou, e finalmente a hora de sair do labirinto está próxima. E agora só restam 2 horas e 47 minutos até que eles voltem para Lapidônia. A elfinha já segue falando que ela tá tão cansada que quando chegar vai dormir por 3 dias seguidos. E o Protinha concorda com ela, e certamente eles têm que voltar. No filme seguinte, a elfinha já vai avisando pro Prota que tem uma armadilha na sua frente. E o Protinha já segue pensando que parece que o grupo de goblins começaram a respawnar. A elfinha já segue falando que tem um grupo de goblins perto deles, aproximadamente 70 metros de distâncias. E aparentemente são 8 normais, 2 arqueiros e 2 guerreiros. Ela pergunta pro Prota se por acaso eles vão lutar com eles. O Protinha já vai confirmando. O cara é muito ganancioso, meus queridos. E então, os goblins estão lá, completamente se divertindo com alguma coisa. Mas no filme seguinte, um deles já é empacotado pela flecha da Erwin. E em seguida, já aparece o nosso bárbaro, completamente psicodélico. E então, a porradaria come solta. Enquanto a elfinha cuida dos arqueiros, o Prota vai esmagar os goblins guerreiros. E o Protinha segue dizendo que após de todas aquelas batalhas que ele lutou, ele definitivamente se tornou o mestre das lutas. Isso é o que ele tá dizendo, né? E no momento que um goblin ia pegar o Prota por trás, a elfinha mais uma vez detona o desgramado. O Protinha segue pensando que certamente a Erwin também tá se acostumando com as batalhas, já que ela sabe exatamente em quem atirar quando necessário. Ela segue falando que o tempo para aniquilar o grupo de goblins também diminuiu. E o nosso Prota já vai parabenizando a elfinha, que fica toda gamada. No fim da batalha, o nosso herói vai falando pra elfinha que no momento que ela derrotar todos os arqueiros, é bom ela avisar pra ele parar de se preocupar enquanto luta. Em resposta a isso, a elfinha fala que não tinha certeza que tinha aniquilado o último. E assim, o nosso Prota entende, já que uma informação duvidosa é muito mais perigosa do que nenhuma informação. E dessa vez quem fica gamado é o nosso Prota, cheio de orgulho com a elfinha. No filme seguinte, a Erwin identifica uma luz estranha saindo de um goblin. E o Prota menciona que ali é uma essência de um goblin arqueiro. E agora, o Vigila fala que a essência é uma parte do sistema de habilidade de Dungeonstone. E assim que ingerida, ele dá uma habilidade passiva e outra ativa, cada uma com atributos variáveis dependendo do tipo de essência. E uma informação importante é que a pessoa só pode pegar uma por nível, ou seja, se a pessoa tiver 10 níveis, ela pega 10 essências. E como sabemos que subir de nível em Dungeonstone é muito difícil, já que o cara só consegue 1 de XP toda vez que derrota um bicho, esses itens são considerados muito mais valiosos que qualquer tipo de tesouro. O Protinha segue pensando que as habilidades da essência variam bastante dependendo do goblin. E as habilidades de essência é tão importante que a pessoa tem que pensar friamente em qual caminho seguir, de acordo com os poderes e essência que ela vai consumindo. O Protinha fica analisando a essência, e ele menciona que a taxa de drop é próxima de 0. Ele segue falando que nunca esperaria ver uma daquelas por ali. E na visão da elfinha, ela fica impressionada, já que também nunca viu uma essência. E como o Prota é um desgramado de um azarado, por ter sorte, ele já fica preocupado, já que com certeza é um mau presságio pra ele. No filme seguinte, a elfinha fica perguntando se por acaso ela consumir essa essência, se ela vai virar um goblin ou algo do tipo. O Prota responde que não, a única coisa que vai mudar é que ela vai ganhar parte das habilidades do goblin arqueiro. O Prota dá um exemplo do cara que estava seguindo eles, e certamente ele deve ter consumido a essência de um lobo de juba de navalha, já que ele tinha uma habilidade de rastreio baseada no olfato. Olfato. E a elfinha fala que na realidade não quer não, e segue falando, se ele quiser que ela pega, certamente ela vai pegar. O Protinha fica olhando pra ela, e na perspectiva dele, a Erwin tá ficando muito cara de pau. Mas ele não tá nem aí. Ele já segue falando pra Erwin que ele já tem uma essência que ele quer pegar. E um detalhe importante, o
Prota menciona se ele ousar pegar qualquer essência sem pensar, futuramente ele vai ter que gastar uma montanha de dinheiro para tirar essa essência do seu corpo. E isso se enquadra com essa essência de Goblin Arqueiro, já que não combina nada com atributos de um bárbaro. E no momento que o Prota ia falar uma coisa importante para Herven, aparece um grupo de aventureiros, gritando com o nosso herói para ele não se mexer. Um desgramado que aparentemente é o líder do grupo, ele segue gritando pro bárbaro e pra elfa, perguntando o que diacho eles estão fazendo ali. A elfinha já ia respondendo eles um pouco nervosa, e então o Prota fala pra ela que não precisa responder nada desses otários. Ele arremessa a elfinha na essência do Goblin Arqueiro, fazendo assim ela consumir a essência. O cabrinho fica morto de arrasado, percebendo que a essência foi consumida. O Pratinha fica pensando, e certamente ele estava esperando cruzar com esse tipo de pessoa imunda, já que provavelmente eles correram até ali no momento que viram a essência. Mas uma coisa é certa, e o Prota segue pensando o que eles vão fazer agora, já que a Herven consumiu a essência. O Prota já vai falando se eles quiserem lutar, eles podem vir pra cima se quiser. Ele até menciona que ele pode estar em desvantagem numérica, mas numa situação como essa, eles precisam ser ainda mais audaciosos, já que no momento que o nosso herói e a elfinha baixarem a guarda, eles vão subestimar os dois, e aí vai ser o fim. Mas em contrapartida, o nosso bárbaro já fala que tá pronto pra lutar. E o vídeo acabou de acabar. Eu vou tomar um banho que eu tô muito podre. Valeu por ter assistido até aqui, e o meu sincero agradecimentos para todos os membros. Valeu, valeu. Fique com Deus, que é a base de tudo, e tchau, tchau.